E outra fonte curiosa são os costumes. A gente chama de costume jurídico, né? Ou simplesmente aí costume. O costume, o que é? Costume, prática, é um hábito, né? A gente faz daquela forma, mas é um hábito que o consciente coletivo adota como regra e não tem uma lei para aquela situação. Então, o costume já é uma fonte que ela só pode ser aplicada pelo juiz para decidir, né, alguma situação, quando não há lei. Porque quando há a lei é a fonte principal, lembram? Então, é a lei. Na falta da lei, quando ela é omissa, vão surgir outras formas de se resolver. Do juiz, por exemplo, julgar um caso, não pode ficar sem julgar, né? Então, o costume aparece como uma dessas fontes, como uma dessas formas. Ele vai buscar falta da lei se existe já um costume. E às vezes, gente, a lei, o processo natural dela é um costume que a gente vai ali achando, poxa, é um costume, vamos transformar isso em lei? Isso também, né, acontece. Mas é na omissão, né, da lei que ele pode ser ali aplicado. E não pode também, né, ter um costume que contraria alguma outra lei, tá? Então aí é uma regra para a sua aplicação. Uma outra fonte muito importante, porque ela é muito usada, é a jurisprudência, né? A jurisprudência, o que é a jurisprudência? A jurisprudência são as decisões dos tribunais, dos juízes aí nos tribunais, que se referem a um determinado caso, a uma determinada situação. Então, situação a gente não fala que um caso é igual ao outro, mas é muito parecido, porque nós somos únicos. Então, as nossas situações de vida, elas são consideradas pelo direito únicas, mas muito parecidas. Né? Quem não é do ramo do direito, profissional do direito, já fala o caso é igual, né? E aí a gente vai buscar nas decisões dos tribunais, dos juízes aí dos tribunais, chamados desembargadores, né? Como eles têm interpretado a lei e aplicado a lei naquele caso. Porque muitas vezes a lei, ela não alcança por completo. Ou um termo da lei, né? Ele causa, assim, dúvida do alcance daquele termo. Ou muda a época. Então, a gente vai estudar o que o legislador quis dizer naquela época para saber agora como se aplica, como a gente deve interpretar. E os juízes vão fazendo isso para, né, tomar as suas decisões. Então, a gente usa, né, as decisões dos colegas, dos juízes, né? Olha, meu colega pensa assim, eu também penso, usei essa decisão dele, penso igual, vou julgar da mesma forma, porque o caso é muito parecido, né, na verdade, praticamente igual. E assim vai se criando um entendimento sobre aquela situação, sobre aquele artigo, sobre aquela lei, de como se deve interpretar aquela lei, né, para aquela situação. Então a gente usa muito isso, dizer, olha, a jurisprudência tem entendido assim, juiz, né, aplique dessa mesma forma também ao caso do meu cliente, à minha situação de vida. Isso é a jurisprudência, né, um entendimento dominante da maioria dos juízes, né, tomado ali pelas decisões dos tribunais que se tornam repetidas acerca de um caso que é muito parecido ao outro. E aí, às vezes, essa jurisprudência se torna tão dominante o entendimento, todos os juízes praticamente pensam daquele jeito, que eles resolvem fazer uma súmula. Eles resolvem, né, colocar isso numa frase, né, pôr um número e colocar lá na revista deles, lá, súmula do Supremo Tribunal Federal. Agora, né, nós, para esse caso, para facilitar a situação dos juízes, quando for essa situação, interprete dessa maneira. E isso ajuda muito, né? Quando a lei ela tem a regra, mas assim a expressão, né, causa dúvida ou não alcança assim, porque as situações de vida elas são múltiplas, né? Elas são múltiplas. Às vezes não dá para a gente assim pensar em todas as situações possíveis quando o legislador está ali elaborando, né, uma lei. Então, nós nos socorremos na falta da lei, né, do alcance completo dela, nós nos socorremos dessas outras fontes aí do direito. Quando a súmula ela se torna vinculante, quando o tribunal fala, olha, agora não é assim você pode, juiz, aplicar, você deve aplicar o entendimento assim. Aí se torna obrigatório para o juiz. Quando não é vinculante, né, ela não tem peso de vinculante, não foi declarada vinculante, ele não é assim obrigado,
mas ele tem que estar preparado para uma justificativa dele não seguir o entendimento, né, dominante. Toda sentença ela pode ser aí recorrida, não é? Outra fonte é a doutrina. A doutrina, são os estudos, as interpretações, os livros aí, né, dos profissionais da área do direito. Eles vão estudar a lei, interpretar a lei, esclarecer a lei, buscar na época que a lei foi feita, qual foi a sua justificativa, qual era a situação que ela queria, né, ali abraçar, disciplinar. E isso tudo ajuda muito nós, os profissionais do direito, né, a entender melhor o alcance e o verdadeiro objetivo daquela lei, para a gente poder, então, interpretar da maneira, né, mais correta para o qual a lei foi feita e aplicar aí, no caso concreto também, no julgamento, né, também. E outra fonte são os contratos. O que são os contratos? Contratos são regras que nós estabelecemos entre particulares, né? Eu faço um contrato com você. Esse contrato, a gente costuma dizer no direito que o contrato ele se torna lei entre as partes, né? Se torna obrigatório ali entre as partes. Mas contrato, ele não pode contrariar regras das todas as leis aí, né, que existem. Nós temos que olhar todas as leis e algumas leis, elas autorizam, elas dão ali opções para que a gente elabore regras específicas. Outras leis não, outras leis já falam, essa situação, ela deverá ser, a regra usada deverá ser essa. Mas em outras leis ela abre um leque aí, né, de opções para que as partes elaborem, né, regras mais específicas para aquele caso que as partes estão ali tratando. Tá? Mas também é uma fonte do direito, é uma maneira também do direito se expressar, se manifestar e do juiz conhecer do direito e julgar aí o caso que se apresenta, né, para ele dar uma solução. Temos também a analogia e, por fim, os princípios gerais do direito, que é a analogia, ó, análogo, né, parecido. Eu pego daqui e eu transfiro para cá, né? Por quê? Por ser muito parecida a situação, né? Então, quando o juiz, né, na falta da regra, na falta da lei, ele olha a lei, ele fala, olha, é muito parecido, mas não chega a alcançar. Esqueceram, ou na época não existia, né, não se tinha essa situação meio nova aqui, mas é quase, né, que igual. Eu acho que o legislador, se houvesse essa situação, esse ponto aqui a mais, ele, na verdade, estaria dentro dessa lei, né? Então, por analogia, a gente estende a interpretação, né, da lei. Por analogia ali do raciocínio jurídico de uma lei, o juiz interpreta, né? Ele interpreta, não segue como a jurisprudência as decisões dos colegas, né? Ele que interpreta um caso, uma situação nova, que ela ainda não está prevista na lei, daquela forma que se encaixa tão perfeitamente, mas ela tem uma regra, né, que praticamente é uma regra que resolve, porque naquela regra, aquela lei, a gente percebe que ela, né, tentou abraçar aquele caso, né, ela gostaria de abraçar aquele caso, né, se já fosse prevista a época. Então, ela estende ali, né, o raciocínio da lei, tá? Também não pode, no teu entendimento, assim, quando a gente olha, né, estuda toda a aplicação da analogia, ela vai contrariar alguma regra, né? Isso não pode acontecer. Você vê que ela não contraria, mas ela complementa e ela resolve aquele caso. E, por fim, os princípios gerais, né, do direito. Princípios gerais são diretrizes, né, são ali fundamentos em que a gente tem no direito, que nos orientam, que nos norteiam para interpretar certas regras, né, o alcance delas, o limite delas, né, e também serve muitas vezes para basear novas regras, para justificar aí novas regras. Achei interessante na unidade de aula 2 que ela abordou a equidade, né? O princípio da equidade. E é igualdade? Não, é um pouco diferente, né? Nós temos o princípio da equidade, ele tem aí um princípio e um subprincípio, que é tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Nós temos regras diferentes, específicas,
né? Para certas categorias, não é? Para certas necessidades diferentes, mas é fazer a justiça entre as diferenças. Isso que é equidade. Por isso que ela é um pouco diferente de igualdade. Igualdade é tratar igual, né? Equidade é tratar com justiça. E às vezes nós temos que estabelecer regras um pouquinho diferentes para alcançar essa justiça. Por quê? Porque a própria situação se trata de alguém diferente, né, de uma dificuldade diferente, e, portanto, aí a gente aplica a equidade. Bom, pessoal, espero que essas explanações tenham, né, auxiliado, iluminado, esclarecido um pouco mais vocês sobre as fontes do direito. Lembrando que não substitui a leitura do nosso material básico, da nossa unidade de aprendizagem 2. E havendo, né, qualquer dúvida, vocês podem se manifestar aos seus mediadores lá no fórum de dúvidas ou por via de mensagem na plataforma do AVA. Consultem todos os materiais complementares, temos outros textos lá, temos as mídias também, tudo bem? Tudo isso vai compor, aí vai ajudar, espero que ajude muito no aprendizado de vocês. É um prazer estar aqui com vocês e deixo aquele terno abraço de sempre a todos vocês. Fiquem com Deus.